Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio de interlúdio ficámos a conhecer o grande Frederico II, que tanto lutou contra o Papa, e visto por este como precursor de Anticristo. Deixou a sua marca tanto no campo militar como na diplomacia. Prova disso foi a recuperação de Jerusalém sem derramar uma gota de sangue. Mas Frederico, como todos os outros, teve de se render à sua condição mortal e acabou por morrer em 1250. Neste episódio vamos ver como a sua figura marcou uma era e como o seu legado, que diga-se de passagem um pouco atribulado, acabou por influenciar de certa forma parte da Europa, incluindo a Península Ibérica. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Antes de avançarmos, queremos agradecer ao nosso mais recente membro de Patreon, Pedro Correia. Muito obrigado pelo teu apoio. Vamos então continuar a nossa viagem. Quando Frederico II morreu, em 1250, a herança passou para o seu filho, Conrado IV. O seu primeiro herdeiro, Henrique VII, já tinha morrido 8 anos antes, em 1242. E por isso a sucessão passou naturalmente para Conrado, filho do segundo casamento de Frederico com Isabel II de Jerusalém. Além disso, Henrique VII e o pai entraram em conflitos nos últimos anos de vida de Henrique, tendo o seu pai, imperador, chegado ao ponto de o deserdar e passar os seus direitos para Conrado. Como devem calcular, isto não agradou muito ao jovem Henrique, nem aos seus apoiantes, e como consequência instalaram-se as revoltas. Isabel, contudo, não vivera para ver os filhos crescer. Morreu em 1228, com apenas 16 anos, ao dar à luz do pequeno Conrado. Através dela, Conrado herdou o título nominal de Rei de Jerusalém, embora fosse sempre o pai a governar de facto aquele reino. Isto, claro, até o dia da sua morte. Em 1246, Conrado casou com Elizabeth da Baviera, filha do Duque da Baviera e Conde do Palatinato, ou seja, um dos nobres mais poderosos do Sacro Império. Com ela teve vários filhos influentes, onde se destaca uma filha que viria a casar com Alberto de Habsburgo, e que foi muito importante na ascensão desta família ao topo da pirâmide imperial. E destaca-se também um filho varão, conhecido como Conradino. Nascido em 1252, viria a falecer em 1268, apenas com 16 anos. Nestes 16 anos viu muito a acontecer, mas seria pouco relevante, principalmente se pensarmos que este poderia constituir a esperança ou Anstalfen no futuro. O seu pai, Conrado IV, morre em 1254 e, por entre muitas confusões políticas, intrigas papais e um estado de quase guerra civil, o desfecho foi o pequeno Conradino ser entregue à tutela dos duques da Baviera, a sua família materna, e a regência da Sicília fica nas mãos do seu tio, Manfredo, filho ilegítimo de Frederico II. Já devem estar a ver o que vai acontecer, certo? Pois bem, eventualmente Manfredo retirou ao jovem o seu título real e coroou-se a si próprio como rei da Sicília em 1258, ficando Conradino, de 6 anos, com apenas a Suábia, para governar através da regência. Ou seja, Conradino, que deveria ser o verdadeiro sucessor de Frederico II e do seu pai, Conrado IV, acabou afastado para um ducado de menor importância na Alemanha, embora esse ducado fosse a casa ancestral do Hohenstaufen. Vamos olhar agora um pouco para Manfredo, o seu tio. Manfredo manteve-se no trono da Sicília até 1266, reforçando o poder do reino e projetando a influência dos Hohenstaufen sobre a Toscânia e a Lombardia, regiões ainda em constante agitação, divididas entre ghibelinos, defensores do poder imperial, e guelfos, partidários da autonomia das cidades e do Papa. Em 1260, a vitória dos ghibelinos na Batalha de Montaperti abriu as portas para que Manfredo consolidasse a sua autoridade nesta zona. A partir daí,
começou a sonhar mais alto. Apesar de filho ilegítimo e sem direito claro ao trono imperial e de este título estar a ser disputado por outros, Manfredo tinha essas ambições. O Papa, cansado de mais um ressurgimento Hohenstaufen, excomunga-o, teoricamente afastando-o do poder, e colocou o seu reino literalmente à venda para quem o quisesse comprar. Durante anos ninguém se chegou à frente, até que Carlos de Anjou, conde de Provença e irmão do rei Luís IX de França, aceitou o desafio. Com um exército de mais de 30 mil homens, uma força colossal para a Idade Média, entrou em Itália, foi coroado em Roma e marchou sobre Nápoles. Em 1266, na Batalha de Benevento, Manfredo foi derrotado e morto, e a Sicília caiu nas mãos dos Anjou. Na Alemanha, os partidários Hohenstaufen, incluindo o jovem Conradino, nada puderam fazer para retomar a Sicília para as mãos da dinastia. Estes estavam ocupados nas suas próprias guerras e num estado de anarquia vigente no Império. No meio do caos que varria a dinastia Hohenstaufen, a coroa real da Germânia e dos romanos permaneceu várias décadas sem uma cabeça onde pousar. Começava assim o chamado Grande Interregno, um período de vazio de poder que se estendeu de 1254 até, segundo alguns autores, 1273. Nesse tempo não faltaram pretendentes. Entre eles, Afonso X de Castela, mas já lá iremos. Foi apenas em 1273 que o trono germânico encontrou um novo ocupante, Rodolfo I de Habsburgo, o primeiro da sua dinastia a alcançar a honra de rei da Germânia. Nos 2 séculos seguintes, outras dinastias usufruíram deste título e do título de Sacro Imperador, mas a influência dos Habsburgos só iria crescer daqui em diante. Até que, com a ascensão de Frederico III de Habsburgo, em 1440, o domínio tornou-se absoluto. Nenhuma outra família ostentaria o título, e assim se manteria até ao fim do Império, a quando da dissolução deste por Napoleão, em 1806. Vocês poderão estar a perguntar, até que ponto é que isto afeta a Península Ibérica? Afeta e não é pouco, sobretudo as coroas de Castela e de Aragão. Em 1252 subia ao trono de Castela Afonso X, provavelmente o rei mais marcante daquele reino entre a reunificação com Leão, em 1230, e a união com Aragão, a partir de 1474. Vamos falar melhor dele quando chegarmos a Dom Afonso III de Portugal, mas por agora basta dizer que este monarca, avô do nosso Dom Dinis, foi um grande promotor e autor da cultura, música e outros aspectos como trovas e cantigas da sua autoria. E esta é para vocês castelhanos. A maior parte foi escrita na língua galaico-portuguesa, que era à época considerada a língua da cultura na península. Foi ainda responsável por reformas estruturais na administração, no governo e na justiça, nomeadamente com o seu documento fundacional das Siete Partidas. O que nos interessa aqui é a sua ligação de sangue aos Hohenstaufen. Afonso X era filho de Isabel da Suábia, filha de Filipe da Suábia, antigo líder da família dos Hohenstaufen durante a minoridade de Frederico II. Depois da morte de Frederico II, com a dinastia mergulhada no caos, muitos olharam para o poderoso rei castelhano como possível herdeiro político e líder da família, sendo ele descendente direto do ramo principal por parte da mãe. Em 1256, ele até recebeu votos de alguns eleitores alemães para a coroa germânica. Mas Afonso nunca chegou a pôr um pé na Germânia, nem nunca investiu muito tempo neste sonho. Acompanhou esta situação sempre de longe, tanto fisicamente como diplomaticamente. E por causa disso, em 1273, vê o Papa reconhecer Rodolfo de Habsburgo como o rei da Germânia e dos romanos. E as ambições imperiais de Afonso X de Castela morreram aqui. Vamos agora olhar para o lado de Aragão. Ao contrário do caso castelhano, a coisa aqui em Aragão iria durar bastante mais tempo e teria consequências bem mais duradouras.
uma das filhas de Manfredo da Sicília, chamada Constança, casou com Pedro III de Aragão em 1262. Esta viu de longe a sua dinastia ser destruída quando o seu pai foi derrotado na Batalha de Benevento em 1266 contra Carlos de Anjou. Constança permaneceu em Aragão, mas nunca esqueceu a coroa que agora lhe podia pertencer por direito e que, a seu ver, estava ilegalmente nas mãos de Anjou. Quem também nunca esqueceu foram os habitantes da ilha do Renho. Conradino até podia ter representado uma ameaça para Carlos de Anjou, mas este acabou por morrer em 1268. As revoltas, essas é que nunca terminaram, e permaneciam uma ameaça constante. O povo siciliano não aceitava o novo rei, e depois de perderem os representantes mais poderosos de Hohenstaufen na Alemanha, começavam agora a olhar para o rei aragonês como uma solução, legitimado pelo seu casamento com Constança de Sicília. Isto é algo muito importante, que nos liga a um evento importantíssimo na história do Mediterrâneo e da Europa até ao século XVIII, chamadas as Vésperas Sicilianas de 1282. Iremos falar disso no próximo interlúdio. Então, e como estava Carlos I de Anjou na sua nova casa? Este era agora rei da Sicília, um reino com o nome da ilha, mas que englobava também a metade sul da Península Itálica. Não esqueçam isso. Carlos estava no auge do seu poder e tentou expandir o seu território a outras partes do Mediterrâneo. Para além disso, conseguiu supremacia no norte da Itália, tal como tinha feito Manfredo. Isto alarmou o Papa, que lhe tinha dado este novo reino e estava agora a pensar se tinha dado um tiro nos pés. Mas, para alívio do papado, os olhares de Carlos viraram-se cada vez mais para o Oriente, e é para lá que vamos também. Como vimos noutros interlúdios, especialmente naquele sobre a Quarta Cruzada, depois de 1204 foi criada em Constantinopla uma entidade política que hoje chamamos de Império Latino do Oriente. Este nome, na verdade, é um neologismo, ou seja, é um termo criado por historiadores para descrever algo que os contemporâneos nunca usaram. O mesmo acontece com o Império Bizantino, expressão que só apareceu em 1557, usada pelo erudito alemão Jerônimo Wolff. Para os europeus, o imperador latino era o verdadeiro e autêntico imperador romano do Oriente, mantendo viva a linhagem imperial que vinha desde Constantino I, no século IV. Já os impérios gregos que lhe disputavam o título, como por exemplo Epiro, Niceia e Trebisonda, eram vistos apenas como meros usurpadores e nada mais. Mas, com o avançar do século XIII, um deles destacou-se, Niceia. Sob o comando da família Lascaris, fortaleceu-se, reclamou para si o legado imperial romano e passou a ter um objetivo muito claro: reconquistar Constantinopla e restaurar o Império Romano sob uma dinastia grega. No final da década de 1250, através de um golpe de Estado e outras artimanhas políticas que não nos interessam para aqui, Miguel Paleólogo conseguiu coroar-se co-imperador do Império da Niceia. Pouco depois, em 1261, sob a sua autoridade, reconquistou Constantinopla a Balduíno II. A verdade é que este Império Latino nunca se tinha conseguido afirmar, nem perante a população local, nem sequer perante os seus próprios senhores feudais. Após a Quarta Cruzada, os territórios bizantinos foram repartidos. Senhores cruzados e venezianos ficaram com vastas terras do antigo império. E até a própria capital foi dividida em 4 partes. O imperador latino ficava a governar a partir de apenas um quarto da cidade, sendo essa a fração a sua capital. Isto era uma situação insólita, irrisória e inevitavelmente insustentável. Reconhecido no papel como o líder e o vértice da pirâmide do poder no Oriente, nunca passou de uma figura frágil e contestada, razão pela qual o seu império teve uma vida tão curta, de apenas 57 anos. Dado por concluída a reconquista de Constantinopla pelos bizantinos de Niceia, estes puderam oficialmente decretar a restauração do Império Bizantino. Mas os estragos feitos pelos cruzados e pela sua governação, nomeadamente as guerras intestinas e a feudalização do Império,
acabaram por o condenar ao colapso. Nunca mais o Império Bizantino pôde expandir o seu poder e passou, a partir daqui, a lutar pela mera sobrevivência. Primeiro contra os europeus latinos, que nunca aceitaram esta reconquista, e depois contra os turcos da Anatólia, em particular uma nova dinastia que viria a surgir na década de 1280. Os otomanos. Iremos falar e dispensar um pouco mais de tempo a falar sobre a situação na Anatólia no próximo interlúdio. Carlos I de Anjou, de longe, olhava com atenção para toda esta situação e viu neste Oriente dividido a chance para se expandir. Poucos anos após assumir o trono da Sicília, firmou um acordo com Balduíno II, o antigo imperador latino de Constantinopla. Este ajudaria a reconquistar o Império perdido e, em troca, ficaria com 1/3 das suas terras. O plano até começou bem, com a conquista de Dirráquio, na atual Albânia, mas rapidamente perdeu o ímpeto. Carlos acabou por não prosseguir com a campanha e contentou-se com o novo território adicionado à sua coleção. Vamos agora dar uma vista de olhos em Inglaterra? Vamos lá. No dia 14 de maio de 1264, na Batalha de Lewes, a situação conflituosa do rei Henrique III com os seus lordes culminou na captura deste monarca por parte de Simão de Montfort, e este ficou a governar o reino. Isto era uma situação inédita. Um dos senhores ingleses conseguiu arrebatar o governo ao próprio monarca, que estava agora como seu prisioneiro. Simão de Montfort tinha sofrido injustiças suficientes às mãos do rei, como vimos no interlúdio anterior. Agora chegava o momento do ajuste de contas. Governou a Inglaterra por cerca de 1 ano, mas esta forma insólita de governo terminou porque, embora o rei fosse fraco, o seu filho e herdeiro não era. O príncipe herdeiro, Eduardo, tinha sido também capturado pelos homens de Montfort, mas este conseguiu escapar. Segundo os cronistas da época, durante um dos habituais passeios pela floresta, Eduardo desafiou os guardas para uma corrida de cavalos. Diz-se que ele e os seus captores trocaram de cavalos com o objetivo de ver qual era o mais rápido, e assim perceber quem estaria em vantagem no jogo. Mas, para Eduardo, isto não era jogo nenhum. Assim que percebeu qual era o cavalo mais veloz, cavalgou sem olhar para trás e fugiu. Os seus captores, com os cavalos mais lentos, não puderam fazer nada. Eduardo reuniu um exército realista, agora também composto por antigos partidários de Simão de Montfort, que começaram a ficar descontentes com algumas das suas medidas. Não foi preciso muito para chegarmos à Batalha de Evesham, a 4 de agosto de 1265, onde Eduardo enfrenta Simão de Montfort e o seu exército. No final, Eduardo sai vitorioso, matando Simão e colocando o seu pai novamente no trono inglês. Com filhos assim, até parece mais fácil. Este Eduardo ficaria para a história como Eduardo I de Inglaterra, cognominado Pernas Longas ou Longshanks em inglês, e foi provavelmente o rei plantageneta mais marcante do século XIII. É até representado em Braveheart como o grande vilão, embora muito mal, como acontece com quase tudo naquele filme. Mais à frente falaremos melhor deste rei. Para já, importa sublinhar que Inglaterra atravessou nesta altura uma fase de caos político que deixou marcas profundas. No rescaldo, o poder régio ficou sempre limitado. Em 1267, através dos Estatutos de Marlborough, Henrique III foi obrigado a confirmar grande parte do que já estava nos Estatutos de Westminster, cedendo parte da autoridade real em favor das cidades e dos poderes locais. Este enfraquecimento da coroa inglesa, que, recorde-se, fora no século XII o mais centralizado dos reinos europeus e uma verdadeira máquina administrativa, acabou por abrir caminho à criação da mais antiga democracia ainda existente. É também a explicação para a Inglaterra ser hoje uma das raras democracias sem Constituição escrita. Não precisa dela, porque documentos fundamentais como a Magna Carta de 1215
e a Bill of Rights de 1689 dão todas as bases que o país precisa. Assim termina este episódio de interlúdio, onde vimos como a morte de Frederico II abriu uma era de incertezas e disputas, não só entre os seus descendentes, mas também entre papas e reis. A sua linhagem tentou segurar o poder da Sicília e do Sacro Império, mas o peso do seu legado foi tão grande quanto impossível de sustentar. Ainda assim, a sua memória e influência marcaram profundamente a política e a cultura europeia, deixando uma sombra que atravessou todo o século XIII. Não percam o próximo episódio, onde vamos finalmente começar a conhecer a vida de Dom Afonso III, o quinto rei de Portugal. Até lá, um bem-aja a todos.